Olá, estamos aqui em mais uma live no Instagram. Hoje é uma aula assim muito especial, né? Principalmente para as alunas que participaram do desafio. E você que está aqui no Instagram também, você é minha convidada. Você é minha convidada nesta noite para estar participando conosco. Hoje nós vamos falar a respeito de passos para fortalecer a autoestima e ser realizada. Então, se esse assunto é um assunto assim que vai fazer sentido para você, esteja aqui comigo, porque eu tenho certeza que vai ser assim incrível pra gente, tá bom? Enquanto o Instagram tá aí chamando mais pessoas, né? Porque demora um pouquinho, eu também vou estar compartilhando com algumas pessoas. Peço para você fazer a mesma coisa, porque aí vai dar tempo da gente fazer aqui, sabe? Uma grande revolução, né? Com mulheres cristãs que querem saber mais a respeito de autoestima, querem se sentir realizada. Essa live é para você, tá bom? Porque aqui a gente vai ficar falando a respeito deste assunto. Aproveita para compartilhar, vou estar compartilhando aqui também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para mim não compartilhar com quem eu não quero compartilhar, né? Você faz isso às vezes também? Você quer compartilhar com algumas pessoas e acaba aí compartilhando com outras pessoas? Ah, gente, eu sempre faço isso. Mas espera só um pouquinho, fica aí, porque a gente já vai entrar nesse assunto e esse assunto eu tenho certeza que vai te ajudar nesta noite de segunda-feira. Segunda-feira a gente está fazendo nesse horário, né? Aos sábados a gente costuma fazer aí às 17h28. Você também não pode perder aí os nossos encontros de sábado, que tem sido assim, ó, maravilhosos, tá bom? Enquanto eu tô aqui notificando algumas pessoas, faça isso também. Pega esse aviãozinho aí, compartilha aí com umas 5 mulheres que você acredita que precisa estar aqui conosco neste dia. E eu tenho certeza que você vai estar sendo usada aí para fazer diferença nessas vidas. É assim que funciona, meninas. A gente faz diferença na vida das pessoas, a gente recebe também aquilo que a gente planta, aquilo que a gente faz pelos outros. Então, às vezes só o fato de você clicar aqui, você está ajudando algumas mulheres aí a estar ouvindo, participando dessa live e fazendo com que a segunda-feira dela seja uma segunda-feira diferenciada. Então, se você quer saber sobre passos para fortalecer a sua autoestima e ser realizada, você está no lugar certo. Então, vamos lá, gente. Que passos são esses, né? Que tipo de coisa que eu preciso fazer para eu fortalecer a minha autoestima, para eu me sentir realizada? É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite aqui de segunda-feira no Instagram. Então vamos lá, gente. Se você é uma mulher cristã e quer ser realizada e valorizada profissionalmente, você está no lugar certo. Estou enfatizando isso para você saber se esse conteúdo é para você, porque o seu tempo é muito precioso, o meu tempo é muito precioso, e quando a gente entende isso, né, que a gente tem um tempo aí precioso pra gente, a gente precisa saber se a gente está no lugar certo, se a gente está na hora certa, se a gente está no local certo, se a gente vai receber conteúdo relevante naquele local sem perder nenhum minuto precioso da nossa vida. Então vamos lá, gente. Quando a gente pega e a gente fala que para ser realizada, para ser valorizada, existe algo que a gente precisa fazer, porque isso é algo, gente, que não acontece assim do dia para a noite. Eu acordo e eu já sou uma mulher realizada. Eu já acordo e já sou uma mulher valorizada profissionalmente. Gente, isso daí é uma promessa. Quando eu chego para você e eu falo isso a respeito de que isso é possível, não é um estalar de dedos, não é um passe de mágica. Isso é algo que é construído.
E como que a gente consegue construir esses passos? Como que a gente consegue construir esse sonho de se sentir realizada, de se sentir valorizada, né? E principalmente quando a gente tem princípios cristãos com base nisso. É o que a gente vai falar aqui hoje, porque esses passos são os passos que eu e as minhas alunas, de alguma forma, elas percorreram e hoje em dia elas têm sucesso nisso. Então, isso que a gente precisa entender, tá bom? Então, vamos lá. Parece muito bom para ser verdade quando a gente fala assim? Parece, né? Parece que é algo assim que parece muito bom para ser verdade. Mas eu também acharia que fosse muito bom para ser verdade se eu não visse isso sendo aplicado verdadeiramente na minha vida e na vida das minhas alunas. Que é o caso que eu acho assim muito interessante, que é o caso da Eunice, que é a diretora da Mary Kay. E o que aconteceu com ela? Ela precisava bater uma meta, ela precisava chegar numa determinada venda e ela não estava conseguindo bater essa meta, né? Então, essa dificuldade de colocar em prática ali as coisas que ela já sabia, as coisas que ela já fazia há muito tempo, por conta da baixa autoestima, por conta ali de algumas travas, ela paralisou e ela não deu conta de ir para frente. Mas aí ela percebeu o seguinte, que quando ela começou a investir na autoestima dela, né? Ela me procurou para a gente fazer ali um processo. Quando ela percebeu que era isso que faltava, olha, ela bateu a meta, ela se sentiu assim extremamente realizada. Ela tem um depoimento aqui no perfil que ela diz, né, que toda mulher precisa ter uma mentora. E o que é uma mentora, né? A mentora é aquela pessoa que vai trazer direcionamento, vai trazer ali solução no sentido de você entender o que precisa ser feito e ela te direcionar. Não é passe de mágica, não é a mentora que vai fazer o que você precisa fazer, você que precisa fazer, mas o que empaca a gente às vezes é o medo, é a insegurança, são essas travas que fazem a gente paralisar, são essas travas que fazem a gente assim, né, por medo, não tomar um posicionamento. Maravilha, quem foi entrando aí, dá um aceno, interage aqui com a gente. Se você tá aqui pela primeira vez nessa live, coloca número 1 que eu quero te conhecer. Se você já participou de alguma live aqui comigo, coloca número 2 para eu saber que você tá sempre aqui. E a gente tá falando sobre os passos para fortalecer a autoestima e ser realizada. E aí eu contei um pouquinho dessa história, né, da Eunice, que, gente, ela era uma consultora independente da Mary Kay, ela se tornou diretora, ela foi crescendo na empresa e de repente ela parou, de repente ela estagnou. O que será que aconteceu com a Eunice, né? O que será que fez ela parar? O que fez ela ali travar? Gente, na maioria das vezes, o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para o próximo nível. A gente precisa entender que o crescimento contínuo faz parte do nosso desenvolvimento. E quando a gente para de buscar esse crescimento contínuo, o que vai acontecer com a gente? A gente vai estagnar, a gente vai parar. Sabe aquele povo lá no deserto que a gente lê na Bíblia, que eles tinham uma promessa de chegar na terra prometida, mas eles tinham uma mentalidade de inferiores, de escravos, de que eles dependiam da outra pessoa para se alimentar, que eles dependiam do outro para sobreviver. Vocês conhecem essa história da Bíblia? Moisés foi lá, libertou o povo do Egito, não foi assim? Com uma promessa de chegar na terra prometida. O povo, né, aceitou aquela liderança entre aspas, porque eles ficaram assim, a gente vai ter que ir embora mesmo.
Mas a mentalidade daquele povo fez com que eles ficassem ali andando naquele deserto durante 40 anos, né? Sendo que a promessa ela já estava ali, sendo que a promessa ela já estava ali concretizada na vida daquele povo, e aquele povo simplesmente estagnou, parou, paralisou. E isso, gente, é da mentalidade, tá bom? Então, o que a gente acredita? A gente acredita que Deus, ele tem algo tão maravilhoso para nossas vidas. Quem aqui já recebeu uma promessa de abundância, de prosperidade, de uma vida abençoada? E você fala assim, tá, mas cadê essa vida abençoada que ainda não chegou? Cadê essa promessa que não se cumpriu? Olá, bem-vinda, a Márcia tá aí. Quem for chegando, dá um aceno para eu saber que você tá aí também. Tá bom? Quem já passou por isso, né? Às vezes acontece na nossa vida, a gente sabe que Deus tem uma promessa na nossa vida, né? A gente já ouviu falar que tem coisas melhores para nós, mas o que faz a gente ficar igual aquele povo? O que faz a gente travar e não ir adiante? Sendo que a gente sabe que a gente tem um Deus poderoso, que ele não mente, que ele tem as promessas dele. Não é assim? Quem já ouviu que seria bem-sucedida na vida, que seria bem-sucedida profissionalmente, que seria bem-sucedida na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida ministerial? Quem já ouviu falar isso, né? Mas por algum motivo está totalmente estagnada. Está que nem aquele povo, eles estavam saindo debaixo de uma promessa, mas eles não receberam aquela promessa porque a mentalidade não permitia que eles alcançassem, tá bom? Gente, eu vou perguntar de novo aqui pra gente interagir enquanto esses corações coloridos estão subindo. Eu quero saber se você tá aqui pela primeira vez. Juliana, recebi aqui essa notificação, entrei nessa live, não sei o que está acontecendo. Eu sou o número 1, coloca o número 1 nos comentários. Juliana, eu vejo a notificação, eu entro. Eu sou o número 2, já vim aqui outras vezes. Quero falar com você, quero te conhecer, quero falar o teu nome, quero dar uma boa noite para você. Isso é importante para mim, tá? Para você também eu acredito que é muito importante, porque você está aqui, você quer aprender algo, você quer compartilhar algo, você quer desfrutar de algo. A Vanessa Gomes, seja bem-vinda, Vanessa. Não sei se você recebeu a notificação, não sei se você já participou de alguma outro evento aqui no perfil, mas seja bem-vinda. A Daniela, é Daniela? Sim, Daniela também está aqui pela primeira vez. A Márcia já é número 2, já veio aqui outras vezes participar da live, né? E o que a gente trata aqui para quem são essas mulheres lindas que estão chegando agora? A gente fala sobre realização, valorização profissional com base bíblica, mas eu vou falar qual é o pilar que eu utilizo para você ser uma mulher realizada e valorizada, tá? Profissionalmente, na sua vida pessoal. A Giovana tá aqui com a gente também, tava vindo outros dias, né, Giovana? Bem-vinda. Giovana, você participou do desafio? Eu lembro que tinha uma Giovana lá, eu quero saber se é você. Se você participou, fala sim aqui para eu saber que é você. E a gente vai falar a respeito aí desses passos para fortalecer a sua autoestima e você ser realizada. Tá bom? Então vamos lá, gente. Então eu tava falando a respeito desse pessoal que tava aí andando no deserto. Falei um pouquinho da Eunice, que era uma mulher que ela tinha todo o potencial para alavancar as vendas dela, aumentar o projeto dela na Mary Kay como diretora, mas chegou um dado período que ela travou completamente. E eu comparei essa história da Eunice com esse pessoal aí do deserto, né? Que tinha uma promessa de chegar na terra prometida, mas eles travaram. Eles pararam completamente, né? Ficaram rodando, andando em círculos, né? E eu peguei e falei com você tem uma promessa? Como é que tá a tua vida?
Você tá igual aquele povo lá do deserto que tá andando em círculos? Você tem a sensação que entra ano e sai ano e parece que não mudou nada? Ou você tem a sensação que mesmo que mude as coisas externamente, parece que você está no mesmo lugar? Hoje, gente, eu fui, né? A minha grande luta está indo fazer exercícios físicos todos os dias, manter uma constância de ir todos os dias da semana na academia. Mas hoje eu fui e a gente fica lá, né, fazendo aquele treino na esteira. Você já viu como é que funciona a esteira? Você tá queimando caloria ali, beleza. Mas você corre, não chega a lugar nenhum, né? Se dependesse da gente correr o que a gente corre na esteira por essas ruas aí, eu tenho certeza que eu ia chegar num lugar muito longe. A sensação que a gente tem às vezes é mais ou menos essa, que a gente tá andando, a gente tá fazendo um grande esforço, porque a gente correr na esteira é um grande esforço, mas a gente não está saindo do lugar. Você já teve essa sensação de estar se esforçando, fazendo e não está saindo do lugar? Então, é o que aconteceu com aquele povo no Egito, né? Que saiu do Egito, quer dizer, que foi para o deserto em busca de um lugar melhor, uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Essa foi a situação da Eunice também, que ela precisava bater uma meta, ela estava fazendo muito esforço, mas ela não estava conseguindo sozinha. E essa é a situação que eu passei durante muito tempo da minha vida. Durante muito tempo da minha vida, eu estava igual uma metralhadora, eu atirava para todos os lados e não acertava nada. E por que eu não acertava nada, gente? Eu fazia um grande esforço, mas eu não conseguia avançar. Parecia que entrava ano, saía ano e a minha vida não mudava. Isso acontecia, gente, porque eu não tinha uma clareza. Eu não tinha passos definidos. Eu não tinha nem exatamente uma meta. Eu estava totalmente perdida. Quem assistiu a live passada, a gente falou muito a respeito, né, de que às vezes a gente pega e faz assim, a gente fica pensando, né, no nosso interior, o que a gente fez da nossa vida. Eu falei muito a respeito disso na live passada. E eu falei assim, gente, quando a gente chega aí numa idade de 37 anos, 40, 44 anos, sabe o que a gente faz? A gente começa a se questionar e perguntar assim, tá, beleza, eu já construí bastante coisa, mas o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz pelos meus sonhos? O que eu fiz por aquilo que fazia o meu coração cantar? Será que por que a minha vida tá desse jeito, né? A gente estava falando a respeito da falta de apoio dos familiares, mas que antes disso vem esses questionamentos na nossa cabeça, né? E eu cheguei numa certa idade, mais ou menos entre 37 anos, que eu olhei para mim e falei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu fiz para mim? Tá, beleza, eu tinha uma família, beleza, eu tinha uma casa, eu tinha um lar, quer dizer, ainda tenho, né? Graças a Deus progredindo, mas eu não me sentia plena e eu não me sentia realizada, não me sentia valorizada, porque eu precisava desenvolver algo e isso tinha relação direta na minha profissão, porque a minha vida profissional ela não estava estruturada e quando eu conseguia trabalhar em algo, eu não ficava satisfeita. Gente, eu não ficava satisfeita, tá? Eu dei aula durante mais ou menos 7 anos consecutivos para crianças e depois eu fui dando aula esporadicamente. Quando eu precisava de dinheiro, eu buscava uma escola para lecionar. Mas, durante a carreira, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. E eu contei algumas vezes que um ambiente tóxico, regado de tantas outras coisas que eu fui descobrindo,
desencadeou em mim uma crise de ansiedade e uma depressão. A ponto de eu querer vender picolé na praia, mas nunca mais pegar e lecionar na minha vida. Só que tinha uma questão. O ensino, ele está entranhado em mim. Eu amo ensinar. Gente, esses dias eu tava aqui e tive que parar para fazer um ensaio de coral lá na igreja. E eu não sou boa cantora. Eu não canto bem não, gente, mas eu sei um pouquinho entrar no playback, sabe? Entrar no playback na hora certa, sair do playback na hora certa. E isso quando é muito claro pra gente, enquanto eu tava lá ensaiando, gente, eu tava numa felicidade, sabe? Eu tava assim, me sentindo assim, cara, eu amo fazer isso, não pela música em si, não por eu cantar bem, porque eu não canto bem, eu tenho esta clareza. Isso daí, gente, que eu tô falando que eu não canto bem, não é que eu não acho e estou me diminuindo, não, eu sei até onde eu posso chegar, tá? E eu tenho muita clareza a respeito disso. Mas o que tem por trás disso? O ensino. Gente, eu ensinar o pessoal a entrar no playback na hora certinha, cantar, voltar, vamos lá. Cara, me realiza. Isso é tão importante. Por que eu tô compartilhando essa história com vocês? Porque quando você acha o seu talento, a sua habilidade, aquilo que faz o seu coração cantar, a sua história de vida muda. Mas a gente só consegue entender isso quando a gente passa por alguns passos num processo de conhecimento. E esse conhecimento eu precisei buscar. Porque quando você começa a fazer muitas coisas na sua vida e as coisas começam a dar errado, por exemplo, você faz uma faculdade, você se forma, você não arruma um emprego. Você abre ali um consultório de psicanálise, não vai para frente. Você vai lá e você coloca o seu currículo, você é chamada por aquele emprego que você acredita que ele é o emprego dos seus sonhos. Você chega lá, o emprego dos seus sonhos se torna um pesadelo. Quando você vai passando por esses processos, com o tempo você olha para você e fala assim, gente, eu que sou a pessoa que não é bom o suficiente. Eu que sou essa pessoa que não consegue se adequar. O problema é comigo. O problema não é com o trabalho. O problema é comigo. E foi isso que aconteceu comigo exatamente, né? Enquanto eu estava buscando realização profissional, tentando fazer várias formações sem saber por que eu estava fazendo, mas eu estava lá fazendo porque eu achava que era a formação que ia trazer realização. Sabe como? Então eu ia buscando, eu ia atirando para todo lado. Quando faltava dinheiro, eu arrumava alguma coisa, mesmo que eu não gostasse, para ganhar dinheiro. E era assim a minha vida profissional. Alguém se identifica? A Daniela colocou, ó, estou assim também, dou aula e estou com depressão. Daniela, isso é muito sério, né? Eu conto a respeito disso que a minha vida toda, eu ensinei, tá? Desde 14 anos de idade, eu já dava aula em casa como explicadora. Então, isso para mim era tão assim, cara, eu vou ser professora, era tão claro para mim, era tão maravilhoso isso para mim, eu vou ser professora, que eu coloquei isso na minha cabeça. E a gente começa a fazer ideias, né? A gente começa a projetar isso na mente. Mas vamos falar a realidade da vida de professora? Conforme eu ia estudando e buscando capacitação nessa área, olha o que eu ouvia dizer. Você tá doida? Você vai ser professora? Professora ganha pouco. Professora ganha pouco, professora tem que trabalhar e não pode receber por isso. Professora é por vocação, professora tem que aguentar tudo. Olha só, gente, deu para entender? Eu sei que tem aqui pessoas que são professoras, tem pessoas que não são e tá tudo bem. Eu só quero que você entenda um pouco da minha realidade, que pode ser a sua realidade. Às vezes você escolheu ser fisioterapeuta e falaram para você assim, ó, fisioterapeuta não dá dinheiro não, filho. Você tá fazendo isso, tem que ser por amor.
você tem que dar massagem nos outros de graça, porque é por amor, não é assim? Então, quando eu comecei a dar aula, a gente vai pensando na turma perfeita, a gente vai pensando que a gente vai dar conta de todos os alunos, a gente acha que a gente vai poder aplicar aquela metodologia e vai dar certo. A gente acredita que qualquer escola que a gente for trabalhar, eles vão comprar ali a nossa ideia, toda a nossa inovação. E, gente, não é nada disso que acontece. A prática é bem diferente da realidade. Mas quando a gente sai de uma faculdade, as pessoas não preparam a gente para ter um posicionamento profissional. Por isso que você está vendo aí várias psicólogas dando cabeçada. Porque elas se formam, elas acreditam assim, eu tô aqui com o meu diploma, deixa eu colar ele na parede, vai chover cliente. Fora o tabu que existe em relação a gente dar prioridade para as nossas emoções e cuidar delas. Então você imagina, nutricionista, você chacoalha uma árvore, cai um monte de nutricionista. E a nutricionista acredita que ela vai pegar o diploma dela, ela vai colar na parede e vai chover cliente, ela vai poder abrir um consultório, ela vai ser chamada para trabalhar em alguma clínica, e essa é uma realidade que não é verdadeira, né? Então essa questão de posicionamento profissional não ensinam pra gente quando a gente sai da faculdade com diploma. Por isso que a maioria das pessoas, elas acreditam que elas vão resolver este problema de realização e valorização profissional fazendo o quê? Uma outra graduação, que é o que eu pensava. Então, o que eu pensei? Se não tá dando certo ser professora, se não tá dando certo eu fazer letras, vou fazer turismo. Gente, o que tem a ver turismo com essas coisas todas? Eu nem gosto muito disso, mas fui fazer. Por que eu fui fazer? Porque eu não sabia o que eu queria. Existe até a frase daquele filme, da Alice, a gente vai ver muito, da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E eu tava aí, fazia faculdade, daqui a pouco eu desistia, começava a abrir negócio de marmitaria, aí daqui a pouco eu não queria mais, aí eu ia tentar outra coisa. Por quê? Porque eu não tinha clareza, tá bom? Mas eu descobri que tem duas coisas que eu amo fazer: ensinar e empreender. Depois que eu descobri isso, muita coisa mudou, porque aí eu fui descobrir o que realmente faz o meu coração cantar e dar prosseguimento a isso e me sentir realizada e valorizada no que eu faço. Vamos ver, Daniela, tenho várias formações pós em psicanálise e hipnologia, mas perdida em mim. Olha, e o que eu acho interessante, Dani? Aqui nesse Instagram tem mulheres, gente, que eu vou falar uma coisa para você, tão capacitadas, mulheres que têm assim um valor imensurável, mulheres que fazem coisas incríveis que eu não sei fazer, que eu não tenho condição de fazer porque não é a minha aptidão, e elas estão totalmente perdidas. E aí eu fico pensando, gente, é a minha obrigação chegar aqui e fazer uma live pra você, que eu não sei quantas horas que vai durar, porque quando eu começo a falar me segura. Tá preparada pra ficar aqui? Porque, gente, eu fico pensando quanto talento desperdiçado. Quanto conhecimento desperdiçado. Sabe por quê? Porque você olha pra você e você acha que você não é capaz. Né? E olha quanto tempo a gente está igual aquele povo no deserto, que quando não tem clareza, fica rodando e não chega. Não, Dani, fica aqui. Você, formação em psicanálise, hipnologia, não pode se perder. Você tem que se encontrar, porque Deus, ele tem uma obra na sua vida para você ajudar outras mulheres nessa área. A Márcia colocou, isso aconteceu comigo até eu estar me descobrindo agora com 38 anos. Maravilha, Márcia, idade perfeita, tá? E não perca essa oportunidade, porque tem dois caminhos aí, né? Quando você não encontra
tá? Porque, gente, eu sempre falo aqui, eu vou voltar a falar, eu vou repetir muito, tá? Deus, Ele nos deu a capacidade de administrar e dominar através do trabalho, tá? Isso está lá em Gênesis. Ah, Juliana, você está falando abobrinha. Vai lá, lê capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis na Bíblia e me fala se eu não estou falando aqui um resumo do que está escrito lá. Porque quando Deus ele prepara ali o jardim do Éden para o homem, ele poderia colocar o homem sentado, deitado numa rede e vir um anjo servir com ele, ali servir ele numa bandeja, tudo que ele precisava comer, tudo que ele precisava para poder ali se satisfazer. Mas olha só o que Deus fez. Deus ele criou a terra, criou o Éden, colocou o homem ali para quê? Para ele dominar e administrar. Então, o trabalho, quando ele começa, Deus ele cria o trabalho, Deus ele cria um princípio do trabalho que é o quê? Completar. Completar o homem, completar a mulher. A gente já falou aqui que o trabalho do homem e da mulher, eles são diferentes. Depois a gente fala mais a respeito disso. Mas o trabalho é para nos completar. Ah, Juliana, mas eu nunca trabalhei. Mas preste atenção se você não sente falta disso. Preste atenção se lá dentro de você não tem assim um desejozinho de ser útil, de produzir, de servir ao outro, de estar satisfeita com o que você faz. Você pode não estar achando agora motivo, ou você pode não estar achando aí um caminho, mas isso daí é algo que Deus fez pra gente se sentir plena, se sentir preenchida, tá bom? E maravilha, Márcia, que você tá encontrando aí o seu caminho. Quem for chegando, dá um oi aí. Tô vendo que o pessoal tá chegando e eu parei de falar. Está balançando aqui porque eu estou tentando acenar para algumas pessoas, né? Então, meninas, é isso. A minha história é assim também. A minha história é dando muita cabeçada. É fazendo muitas coisas, tentando encontrar ali algo que me preenchesse. E entre indas e vindas, muitas desistências, muitas vezes tomando decisões equivocadas, porque essa última vez que eu fui fazer uma faculdade de turismo, tinha uma vaga e a minha sobrinha falou, tia, tem uma vaga. Aí eu falei assim, vou fazer por status. Não tá dando certo mais a questão de letras, não tá dando mais certo a questão da pedagogia, então vou fazer turismo, porque turismo não tem matemática, porque eu não gosto de matemática, tá bom? Pois é, não gosto. E aí eu procurava algo para fazer que não tivesse matemática, me dei mal, porque turismo tinha estatística, e que estatística baraba era aquela? E eu parei no segundo período porque não era o que eu queria fazer. Então, eu ainda perdi o quê? Um ano e meio da minha vida, que eu acho que eu parei no terceiro, no quarto período. Por quê? Porque eu tava assim, nem que se fosse museologia, eu fazia mais uma graduação para tentar me realizar profissionalmente, já que eu não estava realizada na área que eu estava atuando. Então, você conseguiu perceber que às vezes a gente está buscando equivocadamente porque a gente não tem clareza. Primeiro, não tem clareza das suas habilidades, não tem clareza do seu talento natural, não tem clareza do seu chamado, não tem clareza da sua identidade, quem você é. Era exatamente assim que eu tava. E foi mais ou menos nessa idade aí de 38 anos que a Márcia colocou aí. E aí eu comecei novamente a me fechar, a me questionar, a tentar me entender, mas eu falei assim, não, peraí, agora eu já tô nessa idade, não posso mais perder tempo e eu precisei dar um basta e virar a página, senão eu ia entrar de novo na matriz de depressão, de ansiedade.
sendo que tudo isso está sendo alimentado por algo que a gente não para prestar atenção, que é a nossa autoestima. Quando eu percebi que os meus equívocos profissionais, eles estavam ligados diretamente à questão da autoestima, a minha vida começou a mudar. Porque eu comecei a buscar ajuda nesse sentido. Eu comecei a buscar conhecimento nesse sentido. E aí a chave mudou, tá? Olha, a princípio, gente, por mais que tenham profissionais da área que possam ter uma visão diferente, o que veio na minha cabeça? Gente, eu não quero saber muito do meu passado agora. Eu não quero saber dos meus traumas de infância. Eu não quero saber o que está por trás disso, porque eu já tinha feito várias especializações de cura interior. E aí eu sei que a gente, na cura interior, a gente trabalha questões passadas. E eu tinha trabalhado isso e não tinha resolvido muito a princípio. E aí eu queria algo que eu virasse a página. Tipo assim, eu vou recomeçar. E eu vou começar desse ponto aqui que eu estou agora. Eu não quero mais saber o que passou. Eu não quero mais saber daquelas coisas que eu fiz e não deu certo. Eu não quero mais saber dos meus fracassos. Eu não quero mais saber dos meus pontos de interrogação. Eu quero viver uma vida daqui para frente. Eu quero pegar e eu quero virar a página. E essa foi o primeiro estalo que me deu. Será que existe uma forma de resetar o que passou? No sentido assim, não vou ficar olhando para o que passou. Não vou olhar para o tempo que eu perdi. Não vou olhar para aquilo que eu fiz que não deu certo, mas eu quero virar a página e começar de novo. Só que agora eu quero começar de uma forma assertiva, porque eu não posso mais perder tempo. E aí eu descobri algumas coisas a respeito que sim, dá para você virar a página e dá para você seguir daqui para frente. O que passou, passou, né? E olha para frente, né? Que nem o apóstolo Paulo fala, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo, eu olho para frente, eu olho para aquilo que me aguarda lá no futuro. Era isso que eu queria fazer. Porque se eu ficasse remoendo o passado e tentando achar uma solução para o que passou, eu estaria perdendo tempo para escrever o meu futuro, me posicionando no agora. Deixa eu ver o que a Agnes colocou aqui, ó. E isso causa tanta angústia, não é mesmo? Sim. A ela, sou psicóloga e orientadora profissional, trabalho há 20 anos com essa temática, sei o quanto as pessoas precisam de suporte. Demais, Agnes, demais. Olha, eu posso falar para você, daqui para frente, isso vai acontecer mais e mais. E qual é o problema de hoje em dia? O problema de hoje em dia é a gente achar que uma bolsa, ela vale mais do que o meu bem-estar emocional. Eu achar que eu preciso mais de um sapato bonito para tentar preencher esse vazio do que eu me conhecer de verdade, tá? Eu achar que às vezes uma escova, uma progressiva, uma roupa vai preencher a minha autoestima, porque eu acho que a autoestima é aparência, mas não é. E às vezes a gente não para investir na gente. A gente sempre acha que tem alguma coisa mais importante. Não é assim? Você não acha que sempre tem uma coisa mais importante? Você para assim, cara, minha vida não tá legal não, eu preciso buscar ajuda, mas sempre você vai achar que você precisa de alguma coisa mais importante que é externa e não vai trazer o resultado que você precisa de verdade. Por exemplo, vou comprar uma airfry, vou comprar um forninho, vou comprar um sapato que eu vi na promoção, vou comprar uma calça comprida e tal, e bababá. Não tô falando que é pra você não comprar, pelo contrário. Quando você tem uma autoestima fortalecida, você compra e você gasta o seu dinheiro de forma assertiva. Tu acredita que quando tu tem uma autoestima fortalecida, você
compra realmente aquilo que você precisa e o que você gosta, e você não compra por impulso só para ali acariciar um mal-estar emocional que você está passando no momento, gente, isso daí faz uma diferença enorme. Quando a gente percebe isso, muda completamente. E como a Agnes colocou aqui, gente, daqui para frente, se nós não pararmos para observar essas questões pessoais, nós vamos ter uma vida cheia de coisas, mas completamente vazias e infelizes por dentro, tá? A gente sempre vai estar buscando as coisas externas e a gente não vai ter um momento de felicidade conosco. Gente, olha, isso é assim, ó, algo que daqui para frente vai ter que ser tratado, principalmente pós-pandemia, principalmente aí 2 anos parado. Quantas mulheres com síndrome do pânico, quantas mulheres com depressão, e eu não vou nem entrar nesse assunto, porque esse assunto não é a minha área, tá bom? A minha área aqui é falar sobre realização e valorização profissional com base, sabe aonde? Sim, base bíblica, mas a nossa base aqui é a nossa autoestima, que foi o que me tirou do sufoco, tá? Então, quando eu percebi que eu precisava de ajuda, o que eu fui fazer? Gente, eu fui fazer um processo de coaching. Não sei se vocês sabem o que é isso, porque muita gente hoje em dia tá mais fácil, né? A gente fala de coach, a pessoa ela fala, é alguém que tá fazendo um negócio aí na internet para vender não sei o quê. Mas calma, você que não sabe o que é coach, se você não sabe o que é, se é para passar no cabelo ou se é para comer, é um processo que você faz para você alcançar um objetivo lá na frente. É um processo que ele é mais voltado para quê? Para você virar a página da sua vida, né? E o processo é bem interessante, né? Eu tinha feito alguns, eu fiz um com a Carol Hessel, focado nessa área profissional. E, cara, coisa que há anos eu tava ali batendo cabeça, começou a fazer muito sentido para mim, porque eu entendi que o ensino tá na minha veia. Não tem como eu fugir disso, tá? Por exemplo, eu tá aqui, daqui a pouco eu tô falando 2 horas com você, pra mim não parece que passou, porque é isso que eu amo fazer. Então, gente, eu consigo sair daqui feliz, eu saio daqui cheia, eu saio alimentada. O meu potinho de amor, ele enche. E eu descobri que empreender também é algo que está dentro de mim. Os profissionais liberais, eles precisam entender que eles são empreendedores, né? Quando a gente sai de uma faculdade de administração, você aprende na administração a trabalhar para os outros. Quando você sai de uma faculdade, você não sai com uma mentalidade de empreender. Do seu próprio negócio, ele está ali, ó, páreo a páreo com você. Então, como a gente não sai com essa mentalidade, olha quanta gente com uma bagagem maravilhosa e totalmente perdido, não sabendo se posicionar, não sabendo quem ajudar, não sabendo o que vai fazer, né? E aí que entra também a falta de apoio familiar, porque os familiares acreditaram também que esse diploma é o que ia fazer diferença na sua vida. Então, como eu falei para você, quando eu comecei a fazer esse processo de coach, né, eu era aluna, tá? Eu era cliente. E as chaves começaram a virar na minha mente. Eu falei assim, cara, eu quero ajudar as pessoas com isso, né? Existe essa possibilidade? Ah, e uma grande dificuldade que eu tive ao buscar ajuda era exatamente ter algum profissional cristão posicionado nessa área, tá? Então, a Carol, ela é uma maravilha, ela é uma moça, assim, uma profissional tremenda. Mas, gente, voltei, porque tá vindo uma chamada aqui pra mim, eu não tô podendo atender. Ela é uma moça, ela é uma profissional maravilhosa, mas ela não tinha essa base cristã, né? Então, a gente sempre fica com o pezinho atrás. Para eu tomar coragem em fazer e filtrar o que eu precisava filtrar, foi algo assim,
muito forte, né? Mas graças a Deus ela foi maravilhosa. E com essa busca, buscando outras formações, a gente não tem esse parâmetro cristão nessa área de desenvolvimento humano. E quando eu precisei, que eu fui buscar o recurso na igreja, eu sempre trago esse exemplo aqui, né? Eu não consegui ter o apoio que eu queria, ou que eu precisava. Não porque as pessoas não queriam me apoiar, mas porque elas não estavam preparadas para isso. Deu para entender? Então, quando a gente alinha essa questão do nosso emocional, do nosso profissional, com a parte bíblica, com uma base cristã, gente, isso é incrível, isso abre a sua mente, isso faz com que você comece a perceber que você é merecedora. Você começa a buscar na Bíblia as respostas de uma forma clara, entendendo os contextos, entendendo o que tá ali, que não é, sabe? Ai, gente, se eu começar a falar aqui, eu não paro. E eu quero ainda dar os passos para fortalecer a sua autoestima e você ser realizada. Vocês estão conseguindo entender? Então, essa é um pouquinho da minha história. Gente, foram anos, tá? Isso daí foi o primeiro encontro que eu fiz e que mudou a chave da minha vida. Eu tinha muita resistência de pedir ajuda, eu tinha muita resistência de procurar um profissional, principalmente online. E foi online que eu recebi toda essa orientação. É claro que a pessoa tá lá para te ajudar, eu fiz a minha parte, mas esse esclarecimento mudou a chave completamente. E hoje em dia eu me posiciono dessa forma, que é para ajudar vocês também. Porque aquilo que fazia falta para mim, hoje em dia eu estou suprindo na vida dessas pessoas. Outra coisa muito importante é que eu aprendi uma coisa a respeito do ensino. O ensino, ele é maravilhoso para quem quer ouvir você ensinar. O ensino, ele é maravilhoso para quem quer aprender com você. Então eu aprendi que todo aquele fardo, todo aquele peso que eu tinha ao dar aula às vezes para adolescentes, para dar aula para crianças, que você tá numa turma ali, você sabe que a maioria das crianças elas não querem estar ali, os adolescentes eles não querem estar ali também. Então esse fardo ele foi saindo dos meus ombros. Porque hoje em dia, gente, eu ensino para quem quer me ouvir, eu ensino para quem quer aprender mais sobre autoestima, que é algo que eu amo falar. Então, eu tenho algo que eu amo falar, tem pessoas aqui que me amam, que amam ouvir sobre esse assunto, tem pessoas que estão gostando de ouvir o que eu falo, se identificaram, se conectaram, então quero ensinar para vocês, tá bom? A Gi colocou assim, ó, demorei para me achar, agora sei o rumo, mas está faltando essa parte do merecimento. Aí que tá. Gi, uma das coisas que acontece é o seguinte, o que vai determinar a nossa realização e a nossa valorização profissional, primeiro é como eu me vejo nessa situação. Antes de tentar resolver os problemas das outras pessoas, eu preciso estar com a minha vida encaminhada nesse sentido. Ah, Juliana, então tem que resolver minha vida toda. Se não tiver 100% em tudo, eu não posso me posicionar. Não é isso. Eu preciso buscar ajuda para mim. E às vezes a gente está buscando ajuda numa pós-graduação. Olha o tempo, olha o investimento financeiro de fazer algo que você vai sim se capacitar, mas na hora de colocar em prática, na hora de aplicar, você trava. Você já pensou nisso? Que isso daí também tem a ver com o merecimento? Você sabe que o nosso sucesso, muitas vezes, ele é travado exatamente porque existem questões a respeito da nossa autoestima que a gente não conseguiu resolver. Falta de merecimento, falta de
olhar para si, sabe? E não se sentir boa o bastante, perfeccionismo, procrastinação. Isso é um ciclo vicioso, tá? Eu não me acho boa o bastante. Aí eu tento fazer tudo perfeito, só que eu não consigo fazer tudo perfeito. Aí eu me comparo com a pessoa que tá fazendo perfeito. Aí eu vou lá, não dou conta, eu procrastino. Aí porque eu procrastino, aí eu acho que eu não sou boa o suficiente. Olha só. E o negócio vai. E a gente fica nesse ciclo, a gente não rompe esse ciclo. Ok? Então, quer ser uma profissional realizada e valorizada? Não é hora de você investir em graduação agora. Não é hora de você fazer mais um curso de marketing aqui nas redes sociais, sendo que você vai fazer, mas na hora de aplicar você trava. Não adianta mais você fazer uma outra especialização de hipnose, de psicanálise, de nutrição, sabe? Se você vai concluir isso, mas na hora de fazer efetivamente, você não consegue aplicar. Você só continua com o título. E esse título, na maioria das vezes, só você que sabe que você tem. As pessoas nem sabem que você tem, porque você não está conseguindo exercer, você não está conseguindo fazer, né? Então, isso daí vai minando a sua realização, isso vai minando a sua autoestima. Nilce, que saudade, boa noite, minha amada, que maravilha ter você aqui, a paz. Então, a gente precisa entender que a gente precisa destravar essas questões. Gente, eu atendi uma moça, o nome dela é Samila, eu tenho alguns vídeos aqui de depoimento dela. Gente, pensa numa profissional dedicada. Pensa numa profissional assim exemplar, que ficava ali, queria ver o resultado dos seus pacientes, mas a baixa autoestima dela não permitia que ela captasse mais clientes, e isso daí consequentemente baixava mais ainda a autoestima dela, achando que ela não era boa. Mas por quê? Porque ela não conseguia ter um posicionamento. Olha como é que tá isso, gente. Oi, Ju! Tá dando pra ouvir aqui? Tá fazendo sentido toda essa salada mista que eu tô trazendo aqui pra vocês? Tá claro isso, gente? Então vamos lá. Falei a respeito disso, falei a respeito da Samila, né? E a Samila, ela pegou e com o tempo da gente fazendo assim esses processos, ela começou a fazer desafios para os clientes dela, ela começou a se posicionar nas redes sociais, ela começou, sabe o quê? A fazer alimentação. Ela mesma fazia aquelas marmitas fits para as clientes dela, para as meninas que às vezes não eram clientes, mas só de comer e ter resultado com aquelas marmitas. Então, hoje em dia, você pode criar a sua profissão. Você já parou para pensar nisso? Você pode criar a sua profissão. Às vezes, o seu diploma ali na parede, ele é válido porque ele faz parte da sua história. Mas se você não está conseguindo lidar com ele, ele vai ser base para você se posicionar de uma forma que você venha incluir as suas habilidades, os seus talentos, se o que você está fazendo está honrando a Deus, se aquilo está trazendo prazer para você. Gente, trabalhar com numa profissão que você é realizada e valorizada não significa fazer coisas gostosinhas o tempo todo, não, tá? Tem gente que confunde isso, né? Ai, se eu trabalhar com uma coisa que me realiza, vai ser todos os dias lindo, maravilhosos, vai sair aquelas bolinhas rosas no fundo azul. Não, não é assim que funciona. Mas, quando você trabalha com algo que te realiza e você se sente valorizada, quando você ajuda o próximo e você vê sentido naquilo, quando você sente que Deus ele tem um chamado para você exatamente naquela área, as dificuldades elas vão ser muito mais fáceis de ser transponíveis. Então vamos lá, tem ali uma barreira, eu não consigo passar aquela barreira, mas aquilo que eu
faço me realiza tanto, eu me sinto tão bem, eu entendo que aquele é o meu chamado, eu entendi que eu nasci para fazer aquilo, que eu vou dar um jeito de passar aquela barreira. Ou eu vou aprender a escalar, ou eu vou aprender a saltar, ou eu vou aprender a pular, ou eu vou treinar até conseguir, ou eu vou engatinhar, me arrastar, cravar, eu vou dar um jeito, tá? Mas quando isso daí não acontece, o que a gente faz diante da primeira barreira? A gente desiste, a gente para, a gente começa a se questionar de novo, a gente começa a achar que a gente não é boa o suficiente, não é assim? Então, gente, parece que é uma utopia, parece que é bom demais para ser verdade você trabalhar com o que você ama, parece que é bom demais você investir na sua autoestima, parece que é um estalo assim e todos os seus problemas vão ser realizados, vão ser resolvidos, quer dizer, todos os seus problemas vão ser resolvidos e todos os seus sonhos vão ser realizados. Gente, não é assim, é uma construção, mas presta atenção. Mais importante ou tão importante quanto o resultado é o processo. Porque o resultado que você quer está lá na frente. Eu não sei se o resultado ele vai vir com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos, mas presta atenção. O tempo ele continua passando. Você fazendo algo por você ou você não fazendo nada por você. O tempo ele continua passando. Os anos eles continuam passando. E daqui a 5 anos, você já parou para pensar quantos anos você vai ter daqui a 5 anos? Coloca aqui para mim. Não é a idade que você tem agora, não. Quantos anos você vai ter daqui a 5 anos? Coloca aí a tua idade. 2022, né? 23, 24, 25, 26, 27. Porque eu sou ruim de matemática, eu tenho que contar no dedo, poxa. Né? É melhor contar no dedo e falar aqui o negócio certo do que inventar um número igual a Dilma, né? Vamos lá. Ah lá, a Lu colocou 33 anos. Lu, eu tenho certeza que você vai olhar para a tua vida e você vai falar assim, cara, eu podia ter feito alguma coisa 5 anos atrás. A Ju colocou aqui 38, Dani colocou 52. Entenderam? Ó, eu tenho 44, 45, 46, 47, 48, 49. Daqui a 5 anos eu vou estar com 49 anos. Presta atenção. Se eu não tomar uma atitude em relação a mim mesma, investindo em mim mesma, dando meus primeiros passos de clareza para onde que eu quero chegar, traçando um plano para eu conseguir chegar ali onde que eu quero, agora, daqui a 5 anos, eu vou estar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é o que acontecia comigo. Eu ficava rodando, tirando para tudo quanto é lado, achando que eu estava fazendo esforço, igual na esteira eu fiz hoje. Corri na esteira, suei, pinguei, a perna doeu, fiquei sem respirar. Eu não saio do lugar. Tá certo que os meus quilinhos, as minhas calorias foram queimadas, mas se eu fosse colocar ali numa distância, né, se eu estivesse correndo no meio da rua, eu acho que eu tinha chegado lá no centro da minha cidade. Vamos lá, a Nilce colocou aqui 67, Gi 47, Cleide 54, Dani 52, já falei da Ju, a Shirley colocou 47, acho que agora ela contou no dedo que nem eu, aí descobriu que é 47. Quando você chegar nessa idade, tá? Gi, Nilce, Cleide, Shirley, Dani, Ju, Lu, e você que tá aqui nessa live que você não colocou a sua idade, se você não tiver tomado um posicionamento, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, meu Deus do céu. Perdi 5 anos da minha vida achando que o tempo ia resolver tudo. Só que o tempo ele não resolve. Presta atenção, o tempo ele não resolve. O tempo ele passa, tá? O que vai resolver é a minha postura diante dessa situação.
Ah, eu vou ficar chorando, meu marido não me apoia, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, a minha vida não vai pra frente, Deus não tá olhando pra mim. Daqui a 5 anos, se você continuar nesta mesma posição, vai acontecer a mesma coisa, vai estar a mesma coisa. Ninguém me apoia, eu fiquei aqui me dedicando nessa casa, ninguém me ajuda. É assim. Porque o tempo ele passa, o tempo ele não resolve os nossos problemas, ele só passa, tá? E aí algumas vezes você vai falar, ah, mas o tempo resolveu o meu problema. Não, simplesmente você de alguma forma agiu ali e aquele problema que você achava que era um problemão, ele não era um problema tão grande porque você já arrumou um outro problema e aí você acha que aquele problema passou. Assim que funciona. Então, minhas queridas, o que eu preciso falar? Que eu estou nesse processo também. Ah, a Juliana já sabe de tudo, a vida dela está resolvida? Não. Mas se eu olhar há 5 anos atrás, gente, é um salto. Quem me acompanha aqui desde o início do perfil, desde 2019, gente, eu vou colocar um vídeo que eu fiz em 2019 e vocês vão ver a diferença. Um vídeo daqui do perfil de 2019, eu falando, e um vídeo de agora, essa live de agora. Vocês vão se assustar, você vai falar, não é a mesma pessoa, é outra pessoa, é outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa de 2019. Mas se eu não tivesse começado aqui no Instagram, nas redes sociais em 2019, com certeza eu não estaria aqui nesse nível, que ainda não é o nível que eu quero, mas eu estou no processo. Então, independente da chegada, da realização, nós estamos num processo contínuo. Porque se eu deixar para ser feliz só na realização, eu vou ter aquele entusiasmo, eu vou ter aquela euforia, eu vou ter aquela realização ali, mas quando isso passar, porque tudo que a gente conquista passa, eu posso entrar numa recaída e numa depressão. Porque eu vou chegar e vou falar assim, ah, então era isso? Eu estava esperando para isso? Tá, fiquei felizinha uns dias, a felicidade ela vai dar aquela queda e aí eu vou ficar extremamente frustrada. Então, a realização é onde a gente quer chegar? Mas nós temos um processo. E a frase que eu sempre digo aqui, tudo dá trabalho. Encontre uma maneira de se divertir com isso. Tudo dá trabalho. Se você quer mudança para sua vida, vai dar trabalho. Mas se você também não quiser uma mudança para tua vida, tu vai ter um grande trabalho. Um trabalho de se entristecer, o trabalho de falar mal, o trabalho de chorar. Dá trabalho, exige esforço da nossa parte. Até fazer nada exige esforço de você ficar parada ali sem fazer nada. Olha só, tá bom? Gente, querem perguntar alguma coisa? Porque eu já vou avançando aqui, que eu já devo estar com quantas horas de live? 2? Não sei. Tô sem relógio. Então, gente, nessa história toda, eu fui professora, fui manicure, fui costureira, fui cozinheira. Olha só pra você ter uma ideia como a gente busca as coisas, porque não se conhece, porque não entende e vai dando cabeçada aí, né, o tempo todo. Gente, eu dou uma olhada numa cola aqui, porque senão eu me perco e vou começando a conversar com vocês e a gente foge aqui do assunto, né? Então, meninas, foi isso que aconteceu comigo. Olha só que situação. Mas ainda bem que teve solução. Se teve solução para mim, não vai ter solução para vocês? Claro que vai ter. Ainda mais que eu tô aqui exatamente para isso. Para trazer clareza, trazer a luz aí que é possível sim você investir na sua autoestima sem ferir princípios cristãos, porque esse era o meu grande medo. Porque a gente sabe que esse assunto é um grande tabu ainda no meio cristão, né? Se você chega lá e você fala assim, eu tô com baixa autoestima, querida, vai orar. Querida, vai ler a Bíblia.
querida, vai fazer um jejum. Não que isso seja errado, mas eu fazia isso e não estava funcionando para mim. Por quê? Porque eu estava precisando verdadeiramente de ajuda específica nessa área. Alguém que entendesse e que me abrisse a mente, abrisse a direção. Gente, quando você tá com dor de barriga, tu não vai no médico? Quando você tá precisando de um remédio, tu não vai na farmácia? É assim. Você tá com um processo, você não procura um advogado, você tem que procurar. Porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Eu não sou obrigada a saber de tudo. Você não é obrigada a saber de tudo. Então, por isso que a gente tem as pessoas que são especialistas, para elas nos auxiliarem, elas nos ajudarem. Não é assim, Cleide? Cleide tá aí? Se eu quero lá fazer uma limpeza de pele, tá certo que eu já fui esteticista também, mas se eu não sei fazer, eu vou lá na Cleide e faço. É assim, entendeu? E a nossa profissão é para exatamente isso, é para ajudar uns aos outros. A nossa habilidade vai nos tornar realizada e valorizada, por quê? Porque nós estamos servindo. O nosso trabalho, ele não é feito só para você pagar boleto, não. O nosso trabalho é para servir também. Nós estamos fazendo esse processo de servir também. Mas vamos lá, gente. Antes de eu falar aqui os passos, que a gente está aqui conversando esse tempo todo, eu ainda não falei os passos, tá? Antes de eu falar os passos para fortalecer a sua autoestima, deixa eu falar aqui quais são os pensamentos que são os maiores erros que travam a gente de ter uma autoestima equilibrada, uma autoestima fortalecida. Primeiro deles, gente, anota aí, quer anotar? Anota. É tipo assim, não faça mais isso, tá? Seria isso, não faça mais isso. Nosso primeiro erro, quando a gente pensa a respeito de autoestima, é achar, número 1, achar que autoestima é egoísmo. Quem já achou que autoestima é egoísmo, gente? Quem já parou para pensar assim, ai, autoestima, eu vou pensar só em mim. Isso é egoísmo. Eu não posso pensar em mim somente, eu tenho que pensar no próximo. Quando a gente fala sobre autoestima, muitas mulheres, principalmente as cristãs, elas têm essa impressão. Elas acham que se elas se priorizarem em alguma parte do dia, começarem a pensar a respeito do que é bom para elas, elas estão sendo egoístas. Elas às vezes falam assim, mas eu não tenho tempo. Tá, você não tem tempo, né? Mas você não pode delegar alguma coisa para outra pessoa te ajudar na sua casa? Você não pode aí dizer não para algumas coisas que você pega dos outros e que não é a sua obrigação? Você não pode, às vezes, abrir mão, às vezes, de fazer algo que você até gosta de fazer, que te distrai, mas para você focar realmente naquilo que importa, que é você. Boa noite, pastora Graziela, seja bem-vinda, Maria. Então, gente, não é egoísmo, é necessário, é algo de extrema necessidade. E outra coisa que eu aprendo, quando eu invisto em mim, parece que só eu sou a parte beneficiada da história. Não é essa impressão que a gente tem? Ah, não, se eu investir na minha autoestima, só eu que sou beneficiada. Não, queridos. Você investindo na sua autoestima, você se torna uma pessoa melhor para você e para as outras pessoas. Você se torna uma melhor esposa, você se torna uma melhor mãe, você se torna uma melhor líder, você se torna uma melhor cristã, você se torna uma melhor profissional. Olha quantas pessoas são beneficiadas. Então, autoestima não é igual a egoísmo. Autoestima é você se estimar, se conhecer, perceber os seus pontos positivos, seus pontos negativos, trabalhar de forma que você sinta realizada, coerente com aquilo. Então, não é egoísmo.
você se torna um presente para as vidas que estão ao seu redor. Você se torna uma melhor amiga, você se torna uma melhor conselheira, você se torna uma melhor pastora, você se torna uma melhor psicóloga, você se torna uma melhor profissional na área aí de beleza. Outro dia eu estava conversando com o meu filho e eu falei assim, gente, essas mulheres que trabalham com beleza, elas precisavam ter uma noção mais abrangente de entender essas mulheres que vêm aqui fazer unha, fazer cabelo, fazer depilação, fazer sobrancelha, porque essas mulheres elas vão se cuidar ali, tá? Mas elas estão buscando algo além. Elas estão buscando falar. Elas estão buscando ser compreendidas, elas estão buscando sair dali uma nova mulher. Então, se as profissionais de beleza entendessem isso e elas investissem nelas a ponto delas passarem isso para os clientes dela, gente, elas seriam muito melhor remuneradas, elas seriam referências no que elas fazem. Olha, gente, é demais. A Cleide colocou, todos que estão ao nosso redor são beneficiados também. Sim, são beneficiados também. Então, o que eu pensava a respeito de autoestima, que não é verdade, é que autoestima é igual a egoísmo. Não, não é igual a egoísmo. Pelo contrário, você fazendo bem para você primeiro, você está fazendo bem para o próximo também. Porque você se torna uma melhor pessoa e você influencia as outras pessoas também nesse sentido. Outra coisa, achar que autoestima é só aparência. Gente, a doutora Tatiana Miguel, ela trabalha com... Ai, gente, agora fugiu na minha mente. Urofacial. Essas harmonizações faciais, ela trabalha com isso, além dela ser dentista, ela também trabalha com isso, me fugiu a palavra certa, mas sim, essa questão, vamos colocar um botox para dar um up, né, tirar essas ruguinhas, um fio de PDO para dar um lifting aqui no rosto, ela trabalha com isso. E quando ela me procurou, a harmonização, né, Cleide? A preocupação dela é porque ela atendia essas mulheres para fazer esses procedimentos, sim, para trabalhar a autoestima dessas mulheres através da aparência, mas a grande preocupação dela é que as mulheres elas faziam o procedimento, mas mesmo assim existiam mulheres que estavam insatisfeitas. Então, por mais que ela fizesse o procedimento, as mulheres voltavam lá para fazer outras coisas que iam modificar totalmente a aparência a ponto de trazer uma perda de identidade. É o que a gente tem visto, né? Atores, atrizes, às vezes eles buscam ali preencher um vazio na aparência e aí eles exageram tanto, né? Que eles começam a se tornar outra pessoa. Vocês já viram isso? Vocês já conhecem algum exemplo desse? Então, aí a gente ficou trabalhando porque ela queria entender o que passava na cabeça dessas mulheres, tá? E aí ela começou a trabalhar a autoestima não só na aparência, mas começou a trabalhar quando ela fazia ali a anamnese, ela pegava e ela queria entender o porquê que aquelas mulheres estavam buscando aquele tipo de serviço. Porque isso é muito importante, você entender que você vai estar ali atendendo aquelas mulheres, mas você saber o porquê, o que tem por trás daquilo. Porque existe algo que é insaciável, tá? E eu não tô falando que você é proibida de mexer na sua aparência, não. Eu só tô falando que a autoestima, durante muitos anos, quando a gente ouve falar a respeito desta palavra, a gente acha que a gente vai resolver o nosso problema de autoestima colocando uma roupa bonita, fazendo um procedimento estético, fazendo um cabelo. Não, tá? Você vai resolver isso momentaneamente. Mas e aí, quando a escova desmanchar? E aí, quando
o Botox ele perder a validade? E aí, quando a roupa que você usar, você chegar da festa e você tirar? E aí, quando você se maquiar toda, nada de errado em se maquiar, mas você se maquiou, você se sentiu bonita, tu tirou a maquiagem, tu é feia? Deu para entender essas questões? Então, é assim, então se eu não trabalho a minha autoaceitação, eu posso usar todos os artifícios externos que vai bater aquela bad quando aquilo acabar. Eu vou ter picos de momentâneos onde eu me aceito e outros onde eu não me aceito. E aí o que acontece? Quando eu trabalho a minha autoestima de dentro para fora, existe um efeito colateral que é muito mais interessante. Quer saber qual é? Quando eu trabalho a minha questão interna a respeito da autoestima, eu me cuido muito mais. Só que eu me cuido com uma consciência. Eu não trabalho a aparência para me sentir digna. Porque eu sou digna, eu cuido da minha aparência, que é totalmente diferente. Cara, eu me sinto digna, então porque eu sou digna, eu posso ir lá fazer uma escova sem culpa, eu posso fazer uma escova desfrutando daquele momento, sabendo que se no outro dia ela desmanchar, eu sou bonita do mesmo jeito. Então, por isso que quando o desafio a gente traz aquela questão, eu me amo, eu me cuido, por conta disso, porque a maioria ela coloca ao contrário. Ela fala para você se cuidar para você poder se amar. E não é assim que funciona. A gente se ama, aí sim a gente se cuida. A gente dá aquele banho caprichado, a gente lava o cabelo com mais empenho. A gente quer estar de bonitinha porque a gente quer se enxergar no espelho com carinho, com amor, né, com merecimento. A Gi colocou, eu tô com a dificuldade a respeito da falta de merecimento. O que eu tô olhando para mim que não tá legal? Que tá me fazendo ficar triste achando que eu não mereço. Vamos resolver isso, tá? Outra coisa que eu pensava a respeito da autoestima e que não é verdade. Eu achava que a autoestima era um veículo de manipulação. Como assim, Juliana? Veículo de manipulação? Não tô entendendo nada. Gente, às vezes a gente olha uma pessoa e a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ela tem autoestima. Por quê? Porque ela faz o que precisa ser feito? Porque ela coloca uma postura que às vezes sim, ela precisa dizer não. Ela tem uma postura mais firme. Ela cuida dos seus interesses. Então a gente faz uma ideia da mulher que tem autoestima que ela é arrogante, que ela manipula os outros, que ela manda nos outros. Gente, e não é isso, tá? Simplesmente, às vezes, a gente precisa pensar mais em nós, tá? Porque aquele clichê de ser a boazinha é algo que a gente quer cultivar, mas ser boazinha para todo mundo só para não ser rejeitada é algo que nos faz mal, porque a gente deixa de resolver as nossas questões, a gente deixa de resolver coisas que são importantes para nós, né? Então é algo para a gente pensar. Então autoestima, orgulho, manipulação não tem nada a ver. Quando você tem verdadeiramente autoestima, cara, você não se preocupa em estar dominando as pessoas, você quer viver a sua vida. Você quer fazer as coisas que faz sentido para você e tá tudo bem. Então, essas objeções que eu coloquei aqui, isso que eu pensava, fazia com que eu não buscasse respostas nesse sentido. Fazia com que eu não buscasse me valorizar, me sentir realizada. Então, isso me travava muito. Porque existem os sinais de baixa autoestima. Eu já falei aqui, vou repetir para você que está chegando agora, ó. Os principais: procrastinação, perfeccionismo, deixa eu ver aqui, comparação, se sentir com falta de apoio. Tudo isso são sinais que você está passando por momentos de baixa autoestima, tá? Medo da rejeição, insegurança.
Gente, o perfeccionismo e a procrastinação, elas estão lá no topo, porque os dois estão andando de mãos dadas. Pessoas maravilhosas que estão aqui, que têm um conhecimento assim, ó, vasto, não faz às vezes porque tem que estar o dia perfeito. Tem que estar tudo perfeito para ela fazer alguma coisa. Não existe dia perfeito. Não existe dia perfeito. Se você esperar a sua vida funcionar quando tudo tiver perfeito, você está adiando a sua realização, você está adiando a sua felicidade, tá? Então, quais são esses passos, Juliana, que eu tô aqui até agora para descobrir? Passo número 1, você precisa dar um basta nesta situação. Se identificou? Observou aí que você é uma pessoa que você está com sinais de baixa autoestima? Observou aí que a sua realização e a sua valorização profissional, elas não estão efetivamente acontecendo por conta da baixa autoestima? Chegou o dia do basta. E qual é o dia do basta? É você olhar assim, e aí? O que eu vou fazer da minha vida? Continuo nessa, né? E tá tudo bem, vou deixando a vida me levar? Ou eu dou um basta nessa situação e viro a página? Foi isso que aconteceu comigo, tá? Chegou o dia do basta. E o dia do basta, ele precisa chegar na sua vida. E eu falei, chega, eu tenho que dar um jeito nessa situação, eu tenho que virar a página e eu tenho que viver uma vida abundante. Eu tenho que viver uma vida plena. Eu tenho que viver uma vida realizada. Eu tenho que me sentir valorizada. Eu preciso cuidar de mim. E isso é algo que é, assim, importantíssimo. O que precisa acontecer na sua vida para você dar o basta? Hoje é o dia do basta? Você olhou e viu aí a sua volta. Hoje é o dia do basta? Se hoje for o dia do basta, coloca aí nos comentários. Basta. Basta de uma vida infeliz. Basta de uma vida que fica deixando tudo para amanhã, para depois. Basta de uma vida aí que eu vou empurrando com a barriga. Basta de me sentir inferior. Basta de me comparar com as pessoas. Basta de me sentir assim, sabe? Não boa o bastante. Basta de eu olhar assim para os lados e ver que sempre tem alguém melhor do que eu e eu não me dou conta disso. Basta para você? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se chegou o dia do seu basta. Ou você quer continuar com a vidinha que você tá levando. Aí a Gi colocou basta. Você precisa verbalizar, você precisa se posicionar, porque senão, gente, 2023 está chegando. Você já se deu conta que 2023 já está chegando? Gente, eu me assusto que a gente já está em junho. Mês que vem já é julho. Só praticamente aí 6, 7 meses para a gente poder finalizar esse ano. A gente precisa, gente, dar um basta. Porque é cansativo viver uma vida improdutiva. É cansativo a gente ver todo mundo aí crescendo e a gente parada. Aí, Daiane colocou basta, Cleide colocou basta, é isso aí, basta. E aí, quando clicou esse negócio do basta, só de se falar isso, você já fala, cara, precisa acontecer alguma coisa diferente isso aqui. E eu tenho que dar esse basta e ir pra frente. Número 2, qual é o passo número 2? Se comprometer. Se hoje eu peguei e falei assim, cara, basta, eu preciso me comprometer. Com quem? Comigo. Olha, você pode estar morrendo de sede, tá? Eu dou sempre esse exemplo. Você pode estar morrendo de sede, eu posso vir e te dar água. Vim aqui, ó, e falar assim, toma, Ju, água. Toma, Cleide, água. Eu posso pegar a água e trazer a água para você. Você pode estar morrendo de sede. Mas se você não pegar a água da minha mão e não beber, não acontece nada. Você precisa se comprometer a quê? A pegar a água e beber, porque você que está com sede. Então não pensa que por você estar com sede,
que mesmo que o seu marido venha te trazer um copo d'água, a sua mãe venha te trazer um copo d'água, os seus filhos venham te trazer um copo d'água, eu estou trazendo esse copo d'água para você, que é esse conteúdo. Se você não beber, você não mata a sua sede. Então, eu não posso, como é que se diz? Resolver a sua vida. O seu marido, ele não pode resolver a sua vida. O seu filho, sua mãe, seu vizinho, sua tia, seu irmão, não sei. As pessoas, elas não podem resolver a sua vida, porque a sede é sua, é interna. Então, por mais que você receba alguém te servindo uma água, te servindo aí o que você precisa fazer, você precisa beber, você precisa tomar, você precisa virar um copinho d'água. Vou ter que beber agora. Eu tô falando muito, né? Então, beber um golinho para molhar as cordas vocais, as pregas vocais. Deu para entender? Então, essa questão é o quanto você está comprometida. Quanto você está comprometida com você mesmo a fazer esse basta funcionar na sua vida, tá? Hoje é o dia do basta. E agora, o que eu faço? O quanto que eu tô comprometida para em 2023 a minha vida ela está diferente do que está nesse ano de 2022. Lembra lá dos 5 anos que eu falei, quantos anos você vai ter? Você já pensou como que você quer estar daqui a 5 anos? Você vai tomar uma atitude só daqui a 5 anos? Porque se você tomar uma atitude daqui a 5 anos, você não vai ter o resultado. Você precisa tomar atitude agora. O quanto você está comprometida com você de 0 a 10 para fazer isso acontecer na sua vida. Coloca aí, de 0 a 10, quanto você está comprometida com você. Outra coisa que é muito importante, pedir ajuda. Gente, eu era extremamente orgulhosa. O que é uma pessoa extremamente orgulhosa? Eu achava que eu tinha que resolver minha vida toda sozinha. Então, tipo assim, pedir ajuda para mim era sinal de fraqueza. Se eu pedisse ajuda para alguém, e ajuda, gente, não é para qualquer pessoa não, tá? Porque às vezes a gente pede ajuda para alguém, mas a pessoa ela quer te ajudar, mas ela não está preparada para te ajudar. Então você já recebeu uns conselhos que em vez de ser conselhos parecia que era mais alguma coisa para acabar com a tua vida? É tipo isso. Por mais boa vontade que as pessoas elas estejam para te ajudar, às vezes elas não têm recursos para isso, tá bom? Então a gente precisa entender isso. Gi tá 9, o que falta para ficar 10, Gi? Coloca aí para mim. O que falta? Tu tá 9, mas o que falta para ficar 10 de comprometimento? E pedir ajuda é super importante. Quando eu comecei esse processo de buscar ajuda, de pedir ajuda, de ir atrás de ajuda, que verdadeiramente poderia transformar a minha vida, mudou a vida. Mudou. Porque não é clichê quando a gente fala que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se você convive com pessoas que elas só falam mal uma das outras, só reclamam, tem pensamento que tá faltando tudo, tem pensamento que o governo tá acabando com tudo, tem pensamento que só tem crise, tem pensamento que a vida não vai para frente, você vai ficar como? Exatamente assim. Isso mina os nossos sonhos, isso atrapalha os nossos objetivos. Virar a página, que eu falei que é o outro ponto que a gente precisa fazer, o outro passo que a gente precisa fazer. Virar a página. Virar a página é esquecer e superar. Ah, eu fui mandado embora. Vira a página. Meu marido me traiu. Vira a página. Falaram mal de mim. Vira a página. Passaram a perna em mim no meu emprego. Vira a página. O meu sócio me roubou. Vira a página. Vira a página. Se você continuar vivendo nessa vitrolinha, só conhece vitrola quem tem mais de 35, né? Se você continuar vivendo nessa vitrolinha, baseando a sua vida naquilo que te aconteceu, dificilmente você vai alcançar aquilo que você almeja. Porque todas as vezes que você se deparar com alguma situação parecida, você vai acreditar que aquilo vai se repetir e você vai cair na mesma cilada.
E isso é feito para quê? Para paralisar, para te travar, para deixar você presa ali naquela matriz de que alguém fez alguma coisa com você e não deu certo. A sua vida não deu certo em determinado ponto. Ah, falta aquele pedacinho de autonomia que os filhos pequenos nos tiram e temos que priorizá-los. Sim, mas é exatamente por causa deles que você precisa. Você sendo uma mulher, não é que você vai abandonar eles, não é isso, mas por causa deles. Você consegue entender? Você consegue entender que por causa deles você tem que ter mais autoestima, você tem que se posicionar, é por causa deles, eles estão vendo. Se eles começam a ver que você abre mão de tudo, eles vão inconscientemente ser crianças, adolescentes que também abrem mão. Pode ter certeza do que eu tô falando, Gi, mas vamos que vamos. Você sabe onde seu calo aperta. Eu só tô trazendo aqui só uma pulguinha na tua orelha, aí na tua... Traz a tua orelha para você pensar. Então, virar a página, imprescindível você virar a página, tá bom? Quando eu descobri essa questão de virada, que o que me aconteceu não sou eu, o que fizeram comigo não faz parte de mim, mas o passado não existe mais. Você sabia que seu passado não existe mais? Não vou ampliar esse assunto aqui porque é muito grande. Mas o seu passado, ele não existe mais. Ele só existe aqui na sua memória. Então, quanto mais você alimenta as coisas que te aconteceu no passado, e a maioria das vezes a gente alimenta as coisas negativas, mais você fica presa nessa situação. 6, vamos lá. Investir na sua autoestima, imprescindível. Você precisa investir na sua autoestima. Por que, gente, que eu preciso investir na minha autoestima? Tô escutando, mas eu não entendi o benefício. Primeiro, que você se torna uma pessoa melhor. Primeiro, que você começa a ter uma paz interior que excede todo entendimento. Segundo, terceiro, que eu nem já sei onde é que eu tô, você começa a ter um relacionamento melhor com Deus. Você começa a ter um relacionamento melhor com as pessoas. Você começa a saber quem você é de verdade, querida. A gente está nesse processo de conhecimento. Quanto mais eu me afasto de mim, me distraindo, me distraio com o Instagram, me distraio com as coisas que tem que fazer, me distraio com as coisas que as pessoas colocam para eu fazer, que às vezes nem é da minha responsabilidade. Quanto mais eu fico perdida nessas questões, mais afastada de mim mesma eu fico. Então, quando eu me reconecto com a minha identidade, quando eu me reconecto com a minha essência, quando eu entendo isso, eu me aproximo mais do meu Criador, que é o meu Deus. Porque quer alguém que te conhece melhor do que Deus? Deus, ele te conhece de uma forma tão perfeita e tão profunda, mas você não se reconhece. Gente, hoje eu tive um momento com Deus no banheiro, onde eu recebi tanto amor de Deus, tanto amor. Eu falei, Deus, eu recebo o teu amor. Eu tô igual o Joãozinho. Joãozinho, que é o apóstolo João, ele chegou e falou assim, o discípulo amado. Estava do lado de Jesus, sabe quem? O discípulo amado. E quem era o discípulo amado? Ele. Olha como é que ele se identificava entre os apóstolos de Jesus, entre os discípulos de Jesus. Ele mesmo se identificava como discípulo amado. Não era o discípulo que ama. Pedro se identificava como discípulo que ama. Mas João se identificava como discípulo amado. Ué, parece que João é meio pedante, né? Meio arrogante, porque a gente tem que amar a Jesus. Mas nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não quebre essa regra. O amor que vem de cima sempre é maior do que o amor que vem de baixo. Se a gente não reconhecer que Deus nos ama e não receber esse amor, a gente não consegue amar ele numa plenitude, não consegue nos amar. Nós não conseguimos nos amar. Então, quando a gente resolve isso, a gente recebe um amor de Deus tão grande, gente.
porque eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu tenho tantos pontos negativos, mas eu sei também que Deus, ele me fez maravilhosa, ele me fez a imagem e semelhança dele, então ele me fez perfeita naquilo que ele projetou. É claro que o pecado ele entrou e gerou em nós imperfeição, mas ele resgatou a nossa dignidade, porque ele se fez justiça por nós. Então, eu sou justificada em Cristo Jesus, não é pelos meus méritos, não é pelo meu 10 na prova, não é o quanto que eu sou perfeita, não é o quanto que eu passo ajoelhado orando e lendo a Bíblia. É claro que isso é importante, mas não é isso que faz o mérito. O mérito é o que Jesus conquistou na cruz, que é meu direito porque ele conquistou. Olha que coisa linda! A nossa mentalidade, ela começa a mudar, porque eu começo a me enxergar de uma forma, mas a forma que Deus me enxerga. E por que a gente está perdida? Porque a gente não consegue se enxergar da forma que Deus nos enxerga. Por isso que é importante. 7. Estar com pessoas da mesma visão. Gente, se o seu marido não tá na mesma vibe que você e ele não te apoia, se as suas amigas também não estão na mesma vibe, vai falar que você, ai menina, que besteira esse negócio, você cuidar de você mesma, da sua autoestima. Se as pessoas elas não estão na mesma vibe, não tem como elas entenderem seu processo. Não tem como elas entenderem por que você está se questionando. Não tem. Porque elas não estão na mesma ligação. Você entende que a gente está aqui nessa live, tem essas pessoas aqui que estão com a gente, porque está fazendo total sentido para elas, tá? São pouquinhas, você deve estar falando, mas são pouquinhas. Eu vejo uma live aí que tem 100 e poucas pessoas, maravilha! Mas aqui eu tenho 7 e eu valorizo essas 7 que estão aqui. 7 pessoas que pararam tudo para me ouvir. E por que elas estão aqui me ouvindo? Porque está fazendo sentido para elas. Então eu tenho que valorizar o seu tempo. Eu tenho que valorizar aí o que está te prendendo aqui. Eu tenho que valorizar o que eu estou falando porque está fazendo sentido para você. Quando você começa a andar com pessoas que têm essa mentalidade que você tem, a sua vida ela começa a mudar porque você está encontrando a sua tribo. Eu falei que mulheres cristãs, elas fazem parte de uma tribo diferente, né? Porque elas vão começar a pensar assim, isso está glorificando a Deus? O meu trabalho glorifica a Deus? O que eu estou fazendo é para a honra de Deus? Você tem esse pensamento? Eu tenho essa preocupação. Eu fico, será que isso que eu estou fazendo está glorificando Deus? Você acredita que eu falando aqui com você esse tempo todo, de alguma forma, tá contribuindo com o reino de Deus? Coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir. Eu quero saber de você se está fazendo sentido isso. E é isso que é a minha missão, gente. É chegar aqui, ficar com a boca doendo de falar com você, mas eu tenho certeza que quando eu terminar isso aqui, eu tô com um sorriso no rosto, eu estou completa, eu estou feliz, eu estou realizada, né? E aí, eu falando com as minhas alunas do desafio, que eu liberei 7 dias gratuitos do meu desafio pago, tá? Eu tenho um desafio pago de 21 dias, porque por incrível que pareça, isso que eu tô fazendo aqui, gente, é o meu trabalho, você sabia disso? Esse é o meu trabalho. Eu resolvi ser uma professora, uma mentora de mulheres que estão nessa situação e que querem realmente virar a página, que querem realmente dar um basta, que querem realmente fazer algo diferente da vida delas, né? E aí eu falei com elas que eu ia falar a respeito da nossa próxima turma de mentoria. Eu ia fazendo uma aula privada e eu resolvi fazer aqui no Instagram para vocês entenderem um pouco mais a respeito de como funciona. E eu queria saber se vocês querem saber um pouco mais a respeito desse assunto, né? Porque aqui a gente está numa live, é um nível. Quem participou do desafio 7 dias de autoestima na prática é outro nível.
E tem pessoas que querem ir para o próximo nível. E aí eu queria falar um pouquinho mais a respeito da mentoria da autoestima cristã. Vocês querem saber um pouco a respeito? É o seguinte, meninas, eu estou com uma mentoria para abrir agora em agosto e eu estou antecipando este assunto com vocês, para vocês já estarem antenadas da importância disso. Olha, a gente tem ainda em junho, julho, eu vou abrir em agosto e vão ser o quê? 3 meses e meio de acompanhamento numa mentoria em grupo, tá? E isso daqui é um pré-lançamento, vamos dizer assim. Porque eu quero dar oportunidade para as mulheres que verdadeiramente estão querendo virar página, que estão querendo dar um basta, que estão querendo aí fazer algo por si neste ano de 2022 e em 2023 já começar a ter os seus resultados. Então são 3 meses e meio de acompanhamento, com o quê? Com encontros quinzenais. A gente vai se encontrar de 15 em 15 dias para resolver situações específicas que vão te ajudar, tá bom? E esta mentoria, ela é em grupo, tá? Por que grupo? Gente, eu atendo individual, mas o poder do grupo, o poder do apoio do grupo, às vezes trazendo um esclarecimento para uma área, porque a gente está focado aqui em autoestima, mas o meu desejo é de fazer uma escola de autoestima. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Autoestima cristã, voltada para mulheres cristãs, onde sim nós vamos ter uma escola bíblica para falar a respeito de autoestima, onde sim a gente vai ter esses encontros para a gente falar mesmo, expor as nossas dificuldades e ter ali um direcionamento para as soluções. Eu quero sim trazer aqui conteúdo que trazem algo para você virar a página, né? Coaching ali dentro da nossa mentoria. E aí, eu estou passando para vocês como é que vai funcionar. Em agosto, a gente vai começar com a turma chamada Abigail. E eu quero trazer aí mais a respeito desse contexto. Nós vamos ter esse nome dessa turma, porque a Abigail é uma mulher que ela é da Bíblia e ela tomou um posicionamento onde todas as coisas estavam contrárias a ela. E eu achei esse nome assim muito interessante e eu quero trazer essa turma para você, essa turma deste primeiro evento aí dessa mentoria, né, da autoestima cristã, porque eu tive nos anos de 2020, no ano de 2021, mas agora a gente está com uma outra pegada. Quero trazer uma escola aqui de autoestima mesmo para você. Então a gente vai focar um pouco a respeito da área profissional, mas a gente sabe que para nossa vida ela tem várias áreas, então cada época a gente vai estar tratando de uma área específica. E eu queria saber se vocês aqui estão interessadas nesse tipo de trabalho, se isso faz sentido para você, se você acredita que eu sou a pessoa assim certa para te ajudar a chegar aí nesse outro nível, a desbloquear essas coisas que tá te travando e pegar na sua mão e trazer aí algo que traz clareza para você se sentir mais realizada e valorizada. Mas vamos lá, como é que funciona essa mentoria? Gente, todas as informações eu vou estar passando para quem estiver no meu WhatsApp, tá? Porque eu entendo quem estiver lá no meu WhatsApp que realmente está interessada. E outra coisa, eu vou estar selecionando essas mulheres que vão estar participando comigo. Por que você vai estar selecionando, Juliana? Porque eu preciso fazer uma entrevista com você para saber se esse é o seu momento. Essa entrevista vai ser através de um formulário, você vai preencher um formulário de aplicação, depois eu vou marcar para conversar com você, porque não é aquele negócio, gente, pagou e entrou.
Porque curso você paga, você entra, não é assim? Ah, você paga, você entra. Você chega lá no curso, você nem sabe se o curso é para você. Porque não teve aquele alinhamento. Então eu preciso entender se está na hora de você participar, se esse é o seu momento mesmo, tá bom? Porque não adianta eu pegar e botar um monte de gente lá dentro, que às vezes o objetivo é totalmente diferente, que às vezes os pensamentos são totalmente diferentes. Então é isso. Vai ter sim uma seleção para participar. Ah, Juliana, a mentoria é paga? É paga, é o meu trabalho. Eu vou estar disponibilizando todo o meu conhecimento, todo o meu acompanhamento. Então, sim, demanda meu tempo, demanda meu estudo, demanda meu esforço, demanda as minhas aplicações aqui na rede social. O Instagram, ele é gratuito, mas as outras plataformas não são. Eu tenho custos também. Então, sim, a minha missão é trazer benefícios para vocês, sim, mas eu também não quero ser realizada e valorizada. É assim que funciona. Então, se você tiver aí interesse, no link da minha bio, tem um linkzinho ali, vai lá no perfil, clica no link, tá escrito assim, ó, quero saber mais sobre mentoria. E amanhã eu vou te estar passando todas as informações, valor, aplicação, formulário para você preencher, e a partir dali eu vou começar a filtrar as pessoas que eu vou entrevistar, as pessoas que eu não vou entrevistar, porque sim, vão ter pessoas que vão ser barradas logo no formulário. Se não tiver ali, né, com o objetivo claro e definido, que sim, isso é interessante para você, não tem lógica você estar participando no grupo comigo, porque, gente, vamos ser realistas, né? Não é vender mentoria. Não, aqui a gente tem um propósito, aqui a gente tem um trabalho, aqui a gente tem um perfil, que é algo que é conceituado, né? Eu não quero de qualquer maneira. Eu quero fazer as coisas que realmente glorifiquem a Deus. Então, lá no perfil, tá com o link, você vai colocar e vai estar assim, ó, eu quero saber mais da mentoria. Vai pro meu WhatsApp e vai estar assim, eu quero saber mais sobre a mentoria. E amanhã eu vou te passar todas as informações, porque sim, quem for as primeiras vão ter aí sim uma condição exclusiva, tá? E aí a gente vai estar falando isso também lá no WhatsApp. Mas fez sentido para vocês, meninas? Tudo isso que foi falado aqui, tudo que tem sido falado aos sábados, no WhatsApp também, nesse desafio de 7 dias, foi para quê? Foi para você romper com aquela rotina automática, romper com aquela autoestima que você achava que você não conseguia fazer nada. Gente, você pode muito mais do que você acredita que você pode. Você só precisa ter assim, sabe? Sabe aquela luzinha no fim do túnel te mostrando que tem uma direção? É isso. Então, se você quer dar aí os seus próximos passos, tem essa possibilidade também. Ah, Juliana, não tem possibilidade? Continua vendo, assistindo todo o conteúdo gratuito, mas saiba, né? Que, claro, se eu tô sozinha assistindo conteúdo gratuito, eu não vou ter um resultado de uma pessoa que tem um acompanhamento, gente. Isso é claro, isso é lógico. A gente precisa entender isso. Mas vai no seu tempo, faz como você pode, porque é assim que funciona, tá bom? E é isso, meninas. Minha garganta tá doendo de tanto falar. Coloca aqui nessa live, quando ela subir, nos comentários, se valeu a pena você estar comigo aqui até essa hora, tá? Não se assustem se eu aparecer aqui no Instagram sem comunicar, mas de repente. Então é bom você também estar sempre aqui interagindo no perfil, que quanto mais você interagir, mais o Instagram te entrega as notificações. Combinado assim? Se deixou passar alguma coisa, volta a live, faz a anotação aí do que não é autoestima, dos passos, que eu tenho certeza que as suas anotações vão te ajudar. Tá bom? Então é isso, meninas. Você pode ser o sim, você pode ser o não, para a gente passar para o próximo nível e tá tudo bem. O que você não pode ficar em cima do muro, né? A gente tem que já avançar essa situação e
sair de cima do muro. Cleide fazendo campanha. Ju, volta os devocionais em breve, Cleide. Ainda tô com obra aqui, tá difícil pela manhã, mas em breve. Mais uma escola de autoestima, uma EBD, né? Uma escola bíblica dominical, uma escola bíblica profissional a gente vai fazer sim, tá bom? Provavelmente aos domingos. E é isso, meninas. Seguimos juntas para o próximo nível, ó. Beijão grande, foi maravilhoso estar aqui com vocês e vamos que vamos!